que acompanha mais um episódio do podcast Mundo Empresarial, que está só começando aqui nos nossos estúdios, sempre trazendo muita informação bacana, histórias de sucesso, trajetórias para nos inspirar, né, cada vez mais. Eu aproveito para te lembrar que já somos mais de 140 mil inscritos aqui no canal oficial do YouTube. Então, você que ainda não se inscreveu, por favor, faça parte da nossa família, se inscreva, curta, compartilhe, que a gente valoriza demais a sua companhia. Eu sempre falo isso aqui, né? E você que é empresário, quer trazer sua história, né? Conversar aqui com a gente quer aprender com você, entre em contato com a nossa equipe que a gente vai amar bater esse papo e com certeza crescer junto. Bom, o tema de hoje então, né? Vamos ao tema do podcast de hoje, que hoje a gente vai conversar com o pessoal da EB Bombas, que já está aqui comigo. Uma empresa que carrega uma história sólida no setor industrial desde 1985, para a gente entender melhor como isso se desenvolveu, o que eles fazem hoje. Vou conversar aqui com o Renato Penati, CEO, e o José Vilas, que é diretor. Bem-vindos. Bem. Muito feliz de ter vocês aqui. Tivemos a reportagem, né? E agora, conversando aqui no podcast para saber muito mais sobre vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês, Yasmin. Realmente, eu acho que compartilhar conhecimento e compartilhar case, acho que é sempre bom para todos, né? Com certeza. Todos nós aprendemos com isso. Com certeza. E é um prazer para a gente também aprender, né, um pouco mais. Eu sempre falo que a gente aprende muito aqui, né, no podcast, nas reportagens, porque são assuntos variados, né, são áreas variadas. E a EB Bombas a gente já conseguiu aprender muito ali na reportagem, né? Foi super bacana conhecer lá o espaço. E agora a gente tem um tempo maior ali, né, agora, para poder conversar. Bom, então, para iniciar, né, o nosso bate-papo, para o pessoal de casa também entender, né, sobre vocês, contem um pouquinho para mim, por favor, né, sobre a EB Bombas, o que vocês fazem, né, no que vocês são especializados, para a gente já começar aí com o pé direito. Vou passar a palavra para o meu CEO, presidente, amigo e sócio, Renato Penati, uma vez que ele é o nosso grande construtor dessa empresa, ele que iniciou ela em 1985, né? Como nós brincamos, eu fui o último sócio proprietário a entrar nesse ônibus, com grande honra e orgulho. Mas a história inicial é do nosso amigo Renato Penati aí, por favor. Perfeito. Pessoal, é um prazer falar com vocês, né? E para nós aqui é bacana estar fazendo aí a história da nossa companhia se fazer conhecida, né? Nos meios de comunicação. Já tivemos aí a reportagem, muito bem lembrado pela Yasmin, no mundo empresarial, né? Que foi feita muito, muito boa, ficou, né? E, na verdade, nós começamos aí, eu comecei no início de 86, né? Em 85 já a empresa existia, né? E estou até hoje, né? Vamos ver por mais quantos anos ainda vou estar por lá, né? Tomara que bastante, porque não pretendo parar, né? Porque se parar, a gente já sabe o que acontece, né? A gente fica no ócio aí e acaba virando um vegetal, né? É importante continuar nativa, né? Importante continuar nativa para os neurônios não perderem a função, né? Verdade. Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer é o seguinte. No início, na verdade, a gente trabalhava muito com recuperações de bombas, né? Revendas de peças que eram fabricadas talvez por outras companhias. Nós trabalhávamos com fabricação de sobressalentes simples, né? A gente só tinha um torno mecânico, né? De pequeno porte. À medida que as necessidades, né? Que eu sempre digo, né? A necessidade que faz a gente evoluir, né? À medida que as necessidades foram surgindo, a gente foi comprando mais máquinas, até que quando foi no final de 91, né? Em outubro de 91, como eu sou da região de Piracicaba, né? Minha família é de Rio das Pedras, uma cidade próxima, eu, por insistência de um fornecedor nosso, eu convenci, eu não era sócio da empresa ainda, né? Eu convenci o proprietário da empresa a comprar uma fundição que chamava Fundição Etna. E do lado dessa fundição tinha um terreno vazio de 500 metros quadrados e a gente começou a construir um galpão para trazer a parte industrial metalúrgica para cá, né? E exatamente no final de 91, outubro de 91, a gente mudou a parte industrial para cá. Eu trouxe praticamente todos os operadores de máquina de São Paulo,
né? Alguns acabaram ficando até hoje em Piracicaba, estão lá comigo ainda. Tem pessoas que ainda trabalham comigo desde essa época. Olha só. Né? E outros acabaram se aposentando, ficaram por lá, e alguns até não se acostumaram, mas foi 1 ou 2 que não se acostumou com o interior, acabou voltando para São Paulo, né? E daí para frente a gente só cresceu, né? A gente acabou comprando algumas máquinas um pouco maiores, torno vertical, mandrilhadora na época, e no fundo, acabou ficando pequeno novamente, né? A gente fez uma bancada de teste num galpão que tinha em frente, e aí apareceu a oportunidade da prefeitura ter feito um distrito industrial que chamava Uninorte, e nós somos uma das primeiras empresas a ser agraciadas com a doação de um terreno, mais ou menos da ordem de 24 a 25 mil metros quadrados. E aí nós construímos um galpão, né, inicialmente de 1.600, 3.200, com mais 800, 4 mil metros quadrados, né, com financiamento na época do Banespa, olha só, né? Lembro. E quando foi em 2007, a gente mudou a parte da metalúrgica para lá. E depois, em 2012, a gente praticamente construiu uma fundição nova e mudamos para o Uninorte também a fundição. Só que, e aí, a partir desse momento, a gente já construiu uma bancada de teste maior, já tínhamos máquinas CNC, máquinas melhores, etc. e tal. Certo. E quando foi em 2008, por obra do destino, né, a gente desfez a sociedade, continuamos amigos até hoje, né, os meus ex-sócios, né, e entraram 3 funcionários da empresa, como a gente está sempre dando aí oportunidade para as pessoas na empresa, e aí a gente ficou, que na época a gente tinha eu que era da parte industrial, né, e os outros 2 eram comerciais. Aí a gente ficou com praticamente 4 engenheiros formados, né, na nova composição da sociedade. E com isso houve, digamos assim, um ganho bastante grande, principalmente para mim, né, com apoio de mais gente que tinha esse conhecimento industrial, né? E aí acho que a gente só cresceu. Então eu diria que a nossa história se divide tipo assim, antes de 2008, que a gente era uma empresa assim menos profissionalizada, Certo. e depois de 2008, quando a gente pegou esse pessoal que na sociedade, né, como diretores. Sim. E aí a gente começou a realmente investir mais ainda em equipamentos e na parte industrial da companhia, para que ela evoluísse cada vez mais para fazer equipamentos melhores e tal. Sim, né? Que bacana. E depois, um desafio muito grande que nos apareceu foi o desenvolvimento do rotor do reator atômico de Angra, do trocador de calor, né? Que ele pegava a água do mar de Angra. Sim. E passava pelo trocador de calor, uma vazão muito grande, em torno de 66 mil metros cúbicos hora. Essa água não era suficiente para trocar calor, e ela saía muito quente na outra bacia, e acabou comprometendo a vida marinha da bacia, lá dessa região de Angra. E o meio ambiente pegou pesado com eles lá, e eles também tinham outro problema que chamava cavitação, que é um problema que acontece em bombas, que ele acaba reduzindo bastante a vida útil do equipamento. Então, nós conseguimos uma parceria com a Universidade Federal de Itajubá, né? E uma parceria com a revenda do software ANSYS, né? Que é a E3S. E aí a gente apanhou muito, mas cresceu muito na parte de mecânica dos fluidos, né? Com o professor Ramires, lá de Itajubá, uma sumidade que dá, inclusive, consultoria para Boeing, para Airbus, né? Um cara muito famoso no mercado. E a gente desenvolveu um rotor e foi um sucesso, né? Porque a água começou a vir com mais vazão e a sair numa temperatura mais baixa, jogar na outra enseada de Angra, e a vida marinha praticamente voltou ao normal lá e não estragou mais os corais, etc. e tal. Desafio, isso foi muito importante, que até hoje nós temos o certificado de fornecimento, uma das poucas empresas que tem o certificado de fornecimento para usinas nucleares. Que legal, Renato. Essa bomba foi exatamente a bomba que falhou quando teve aquele tsunami no Japão.
Nossa. Foi a bomba que falhou lá na hora de que a tsunami levou tudo, né? Entendi. Exatamente essa bomba. É uma bomba muito grande. E até hoje nós fornecemos peças para essas bombas e muitas outras dentro de Angra. Hoje, inclusive, esse mês aqui, o superintendente de Angra esteve visitando a gente e mostrando as dificuldades que eles têm para importar peças, porque todas as usinas vieram da Alemanha no tempo do Geisel, né? Então, eles têm uma dificuldade enorme de trazer peças da Alemanha e até o preço também é muito alto. Imagina. Né? Enfim, esse acho que foi um grande desafio, mas que levou o nosso patamar a nível tecnológico lá em cima. Que né? bacana. Foi um grande desafio, trabalhamos até com prejuízo nesse negócio, mas o prejuízo só foi financeiro, porque o ganho que teve tecnológico e de experiência profissional foi muito grande e compensou. Porque depois a gente começou a fazer trabalhos cada vez mais complexos, né? Certo. E na sequência, né, aí só foi crescendo. Depois o Vilas chegou a entrar lá em 2018, né? 2018. E trouxe novas tecnologias também, né? E trouxe novos mercados, que é onde ele trabalhava basicamente na época, que era a parte de óleo e gás, que hoje é talvez o carro-chefe da nossa empresa. Estamos até com contratos nessa área, etc. e tal. Depois ele pode falar mais disso, que é a área que ele atende, né? Uhum. E, basicamente, acabamos aumentando a nossa estrutura física. Hoje nós já temos, acho que em torno de 12 ou 14 mil metros quadrados construídos, né? De 4 mil, já estamos com 14 mil metros quadrados. Olha só. E a tendência agora é a gente fazer mais 1.600, com mais 1.200, mais 2.800, 2.800 né? metros Está para começar a projeção para 2026. Estamos trazendo agora para a fundição também uma nova impressora de areia, que é a única empresa que tem no Brasil essa impressora é a WEG, mas não para produção de fundidos, mas sim para produção de protótipos para eles, né? Fomos visitar até essa empresa já lá. Então, o investimento, que é, digamos assim, o pensamento dessa direção da empresa, ele nunca para, né? Inclusive o nosso sócio, Fernando Goetz, ele foi para a China na última quinta-feira e já está lá também prospectando novas tecnologias, né? Verificando a possibilidade de fazer parceiros para a gente trabalhar junto. E ele volta só no dia 11, se eu não me engano, né? Vai ficar lá por volta de uns 10 dias visitando empresas de ponta, empresas e possíveis fornecedores e assim por diante. Então, eu acho que para nós o grande segredo, né, é se modernizar. Está sempre na crista da onda, né, como diz a juventude aí, né, para a gente poder tá sempre com produtividade em alta, né, para que a gente não perca mercado. Bacana, Renato, entender um pouquinho, né, da história, assim, dessa evolução da EB Bombas, né, que foram vários acontecimentos ali, novas pessoas que chegaram, né, para agregar, para somar, contribuíram aí para a empresa só crescer, né, e continuar nessa crescente que vem desde 2008, né, que bacana. E para a gente contextualizar um pouquinho mais, assim, sobre a EB Bombas, para o pessoal de casa entender, hoje, quais tipos de bombas, assim, né, de uma forma, assim, fácil de entender, vocês fabricam hoje, né? Só para o pessoal entender de que bombas estamos falando. Claro que na sua fala já deu para entender um pouco, né, gente? Mas é importante porque pessoas de várias áreas, né, de vários ramos estão assistindo a gente e muitas vezes não entendem, né, sobre o assunto. Só para a gente entender um pouquinho mais. Quais tipos de bombas, né, que vocês fabricam, que vocês fornecem também, né, ali peças, enfim. A gente fabrica bombas especiais, né? A gente não tem uma linha de produção de bombas estándar, né? Então, a gente fabrica, basicamente, na linha de bomba centrífuga, todas as linhas, de alta pressão, de baixa pressão, verticais, horizontais, multiestágio. E para vários tipos de materiais. Vários tipos de materiais. Sim. Normalmente, os materiais são especiais, né? A nossa fundição, por exemplo, ela é especializada na fundição de aços duplex, que é muito utilizado
na linha de petróleo, na linha de óleo e gás, na linha de papel e celulose. Nós trabalhamos, por exemplo, com o material A532, que é um material duro, que é usado muito na linha de mineração. Nós temos uma bomba no grupo, que é uma bomba especializada para bombear lama de minério de ferro, que é a MacPulp, né, que é uma das empresas do grupo, né? Ferro fundido a gente não funde na nossa fundição, a gente compra de terceiro. Ligas não metálicas, bronze, Inconel, Monel, esse tipo de peça nós também compramos de terceiros. Então, a gente fabrica toda a gama da linha de bombas centrífugas, né? Tanto as de baixa pressão como as de alta pressão. Nós temos bomba, por exemplo, na nossa linha, que faz descarepação de siderúrgica, que chega até 300 bar. Isso é uma pressão muito alta, né? Porque, digamos assim, é uma das maiores pressões de bombas que existem na linha de multistágio, né? Então, é um desafio muito grande fazer essa bomba. Tanto que a maioria delas são importadas. A maioria dessas bombas vem do Japão, da Ebara, da Mitsubishi. E a gente fabrica essas bombas também para siderurgia, né? Enfim, basicamente, verticais, a gente faz bastante bomba. Fizemos uma até para Rio Preto, né, Vilas? Com 300 metros de profundidade. 300 metros de comprimento tinha bomba. Isso. 300 eixos, 300 mancais, 300 tubos. Ela pegava a água do aquífero Guarani, tinha 900 HP de potência. É uma bomba, digamos assim, bem personalizada mesmo, né? Que bacana. É outro desafio muito grande que a gente pegou e tinha que ter, inclusive, eficiência energética de gastar X quilowatts por metro cúbico bombeado, né? Isso dava um rendimento acima de 80%, né? 85%. 85%. Uma bomba desse nível vertical dar um rendimento dessa magnitude é bem diferenciada mesmo, né? Normalmente essas bombas para atingir 80 já é muito. Então foi todo um trabalho em cima do CFD, que a gente hoje tem um especialista na companhia que praticamente fica o dia inteiro fazendo esse tipo de desenvolvimento. Enfim, e além disso, ainda trabalhamos com manutenção, a gente trabalha com bombas de pistão, a gente trabalha com compressores especiais, a gente trabalha com ventiladores, a gente já fez compressores centrífugos, né, Vilas? Para o próprio óleo e gás, que o cliente pediu, porque o fabricante do equipamento, que é lá da Escócia, se eu não me engano, não dá atenção. Aí, normalmente, quando a gente faz, o fabricante vem querer dar atenção. Depois que nós começamos, vem dar atenção. Depois que ele vê que ele está perdendo o mercado, ele vem lá e quer dar atenção. Exato. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, a gente começa a fazer e vem o cara e diz assim, não, agora eu faço, agora eu volto a dar atenção. Uma coisa... pode falar. Pode falar, continua. Uma coisa muito importante, Yasmin, nossos produtos, bombas centrífugas, compressores, bombas de vácuo, tá? E sempre produtos especiais e engenheirados. Dificilmente nós fabricamos produtos que nós chamamos produtos seriados ou de linha que chamamos de prateleira, que nossos concorrentes, não vou dizer concorrente, outras linhas de fabricantes de bombas possuem. São bombas ou residenciais, ou de pequeno porte, ou usuais do mercado, né? O nosso produto ele é muito específico para necessidades especiais, como o Renato colocou, descarepação de chapas de aço, injeção de água para exploração de petróleo, bombas para misturadores de polpa de celulose, combate a incêndio, bombas de vácuo de altíssima potência. Nós entramos nesse mercado e hoje já acho que nós fornecemos só esse ano mais de 10 bombas de vácuo para o segmento de óleo e gás. Isso, fornecimento novos, fora as manutenções, inclusive melhorias de engenharia, tá? Que muitas delas estavam tendo muitos problemas e o cliente nos pede, olha, estamos tendo esses problemas, vamos resolvê-los. E resolvemos juntos. Esse aprendizado que o Renato comentou de 2008 foi realmente uma virada de chave, né? Então, bombas, para os entendedores, lógico, dos espectadores que conhecem a linha de bombas API, nós fabricamos bombas BB5, BB4, OH1, OH2, são bombas especiais para sistemas, processos industriais muito complexos, tanto de refinaria de petróleo, transporte de petróleo, e também na área de papel e celulose também utiliza muito esse tipo de produto.
São produtos especiais, que nós não podemos simplesmente, vamos colocar, não se compra no mercado, eu tenho aqui, vou comprar e vou instalar amanhã. Não, começa desde o projeto, a necessidade, o que o cliente possui, porque não adianta nós falarmos, nós temos uma bomba com tamanho XYZ. Não, ok, mas o cliente possui um espaço físico um pouco menor, um pouco maior, um pouco mais largo, um pouco menor. Então, nós temos que adaptar o nosso produto ao que o cliente tem. Isso os nossos concorrentes usualmente não fazem, né? Geralmente, os nossos concorrentes têm, esse é meu produto e é assim que você tem que adaptar o seu processo. Nós não, nós fazemos o contrário. O que você tem no seu processo? É isso? Vamos adaptar o nosso produto ao seu processo. Isso faz a EB ser diferente. Nós não somos o mais do mesmo. Sim. Tá? Nós fazemos o que o cliente realmente necessita. Tentamos fazer isso com menor prazo, com menor custo, com melhor material. E isso faz com que nós tenhamos um grande desafio que o Renato colocou de uma maneira muito interessante. Nossa linha de produção, ela não é uma linha de produção intermitente e totalmente sequencial. Não. Cada pedido de um cliente, seja ele de um equipamento novo, ou seja uma melhoria de engenharia, ou seja fornecimento, simplesmente uma manutenção, cada processo desse é diferente. Então, quando você senta para falar, vamos falar numa reunião de produção da linha de produção que o Renato tem toda semana. Você acabou de falar de fabricação desse microfone, foi de um processo. Depois você mudou para esse outro produto, é um outro processo totalmente diferente. Então, a equipe de engenharia, que ela nasceu lá dentro de uma maneira tão fantástica, ela tem que pensar totalmente fora da caixa o tempo inteiro. Total. Você não pode pensar, vou fazer esse processo produtivo, reduzir somente os custos aqui. Não, porque depois dessa bomba aqui, BB4, vai entrar uma bomba de vácuo. Então, não tem como, então nós temos que fazer a melhoria aqui e depois reduzir aqui, e isso faz com que o processo seja muito, muito, muito dinâmico. Sim. Então, eu posso falar de uma maneira assim muito clara, a gente sempre brinca quando chega lá. Qual é a novidade de hoje? O que vem de novo hoje? Uhum. E o que é bom, porque vem novidade todo dia. Isso é uma coisa que nos dá prazer, porque não temos a famosa rotina. Vamos melhorar esse processo que está sempre aqui, contínuo. Fazemos isso, é uma obrigação. Mas amanhã já chega o cliente com uma nova necessidade, com um novo produto, com uma outra melhoria. São os abacaxi e os pepinos. São os famosos abacaxi e pepino. Né? E a nossa especialidade é fazer o abacaxi virar maçã e o pepino virar salada. Entendi. Tá? E eu acho que isso, né, Vilas, traz ali, né, essa grande importância da EB Bombas, né, para esses clientes, porque esse trabalho personalizado, né, esse olhar, essa visão para atender realmente o que ele precisa, né, é uma coisa rara hoje em dia, né, ainda mais no ramo de vocês. E isso é muito legal, porque traz também, né, um caráter ali mais humanizado, né, de olhar realmente para o cliente, qual é o seu problema, o que você precisa, né, que a gente vai buscar ali uma solução juntos. Sim, e isso o Renato colocou, né, que quando trouxe os 4 sócios serem do mesmo ramo, na realidade, um deles saiu, né, em 2017, eu entrei em 2018, né, e continuando sendo tudo no mesmo ramo, né? Inclusive, hoje trabalha com a gente na Fundição. Trabalha com a gente na Fundição, exatamente. Ele saiu de sócio para ser hoje colaborador da Fundição. Uma coisa muito importante são as demandas que chegam, e para você ver como exemplo, a gente já falando de investimentos. A EB Bombas, ela já era a maior empresa brasileira com a maior bancada de teste do Brasil, né? Aí, ano passado... 100% nacional. Obrigado, Renato. De capital 100% brasileiro. Sim. Ano passado, nós tivemos a necessidade de um cliente da área de óleo e gás, necessitando de uma demanda muito específica para bancar de teste. E a gente fala assim, olha, temos isso aqui para fazer. Mas vamos fazer? Vamos fazer. Mas como é que nós vamos fazer? E aí, eu falei, vamos fazer porque eu já assinei o contrato. E hoje nós estamos terminando a construção de uma bancada de teste com
18 metros de profundidade, né, com 9 metros de diâmetro. Um tanque que vai complementar com o tanque atual. Nós vamos ter mais de 1,5 milhão de litros de água para poder fazer teste de performance, com 6.600 volts, com 3.000 cavalos de potência e uma vazão de 30 mil metros cúbicos por hora. Ou seja, são 30 mil caixas d'água por hora que eu posso fazer de teste. Caixa d'água normal, essas de 1.000 litros que tem nas casas. Em uma hora eu faço passar 30 mil caixas d'água dessa para fazer um teste de performance. Então, nós já não somos mais somente a maior bancada de teste de uma empresa 100% nacional. Nós já estamos maiores que algumas multinacionais. Que legal. Né? Isso nos traz o quê? Grandes clientes agora, que já são grandes clientes. Nós trabalhamos com muitos grandes clientes. Eles agora nós podemos aumentar o portfólio de produtos que eu posso testar com vocês. Uma coisa que era um pouco minimizada, agora maximizou. Então, isso faz com que a EB seja cada vez mais lembrada. Né? E temos que estar preparados com isso, porque não adianta ter uma bancada de teste assim, se todo o resto estiver no mesmo. Então, o Renato tem que fazer o upgrade de todo o resto, na parte operacional. Né? Temos que ter... Certamente, isso vai aumentar a quantidade de equipamentos de grande porte entrando na companhia. Sim. Com isso, ele vai ter que ter maior capacidade produtiva, ele tem que ter maior capacidade de fundição. E como faz para fazer uma capacidade de fundição? Desculpa a brincadeira, apesar dos 4 sócios, nenhum deles ser corintiano, são 4 loucos, né? Adquiriu, como ele falou, né? A primeira impressora de areia 3D, que vai aumentar a capacidade de fundição e aumentar a qualidade do produto fundido. E vai reduzir o custo de produção, porque vai reduzir a quantidade de energia elétrica para a produção e aí vai reduzir a quantidade de metal que vai ser usinado. Então, tudo isso gera o quê? Uma maior velocidade para o cliente, uma maior qualidade para o cliente e um menor custo para a EB. Nossa. Com isso, a gente faz... E, pensando até no outro detalhe, a nível de meio ambiente, nós vamos ter menos gasto de energia elétrica, menos gasto de matéria-prima. Com isso, a gente reduz o famoso processo ambiental. A gente reduz os nossos dejetos. Isso faz com que a gente tenha uma forte atuação nesse mercado de produtos engenheirados. Sim. É um desafio muito grande. É coisa totalmente louca. Até porque a gente brinca, a impressora chegou... a impressora chegou, mas a impressora precisa de um ar-condicionado que ela não pode trabalhar sem ar-condicionado. Você tem uma noção. Precisa de controle de umidade. O controle, 1000 detalhes. Então, a sala de fazer a impressora vai ficar o valor da impressora. Exatamente. É uma impressora. Enfim, eu acho que a grande diferença da EB para as multinacionais é que você fala diretamente com o proprietário. E as decisões são muito rápidas, né? Porque a gente pega o telefone, faz uma reunião via WhatsApp e se decide as coisas assim da noite para o dia, né? O que não acontece com as multinacionais, até por um motivo de governança, né? A governança que eles têm que responder lá para o matriz. E hoje em dia, como eles estão comprando muita empresa, um compra o outro, esse negócio acaba ficando mais complicado ainda. E tipo assim que o Vilas comentou, né? O cara tem aquele produto que cabe naquele lugar, ele não muda. E muito pior, não é só isso. E às vezes, por exemplo, o material do eixo daquela determinada bomba, ele não está, digamos assim, dando, no caso que ele acabou de falar, de uma bomba de vácuo, né? Precisa trocar o material por um material que tem uma resistência mecânica maior, um limite de torção maior, eles não mudam. Assim, é esse que saiu, é esse que vai ficar. Então, ele não tem autonomia para fazer isso aí. Entendi. E nós, como temos a engenharia do nosso lado, a gente faz cálculos, etc e tal, coloca no ANSYS, né, para fazer elementos finitos, e acaba vendo que realmente aquele material não é o adequado. Não é o mais adequado. Isso a gente faz muito, muito, muito. Se for pensar nesse item, quantas melhorias nós já fizemos, acho que é infinito, né? Nós já tivemos, por exemplo, uma bomba que
trabalhava em Alagoas, no sol, né? A temperatura já é alta pra caramba, entendeu? Do meio ambiente, 40 graus, né? Então, aí a bomba trabalhando, aí a temperatura sobe mais uns 40, vai para 80. Não é adequado para o Mancal trabalhar nessa temperatura. E o cara trabalhava com uma quantidade de óleo pequena. A gente falava, qual que é o problema que está acontecendo aqui? Ah, isso aqui. E o fabricante não muda? Não muda. Aí a gente fez lá uma caixa de óleo maior, colocou uma ventoinha, uma coisa simples, que nem se fosse um ventilador no próprio eixo da bomba, e acabou o problema. Sabe? Não é nada assim, você descobriu a América, não. É simples, mas o fabricante não faz. Tem que fazer um modelo novo e tal. O cliente ficou contente, né? Acabou o problema dele, toda hora ficar trocando o rolamento da bomba, porque a lubrificação era inadequada e acabou virando uma coisa assim, pô, você tirou um... Então, tem muita coisa que a gente faz. Por exemplo, bomba da China, que veio nessas siderúrgicas que eles importaram, por exemplo, o eixo quebra toda hora, não sei o quê. A gente vai lá, estuda, coloca alguma coisa para melhorar o empuxo axial, alguma coisa assim. Agora não quebra mais, entendeu? Muda material de rotor, fica bom, entendeu? Então, é o que o Vilas falou, cada dia vem uma coisa nova. Eles brincam até assim, a gente vai lá, caça o leão e dá para você matar o leão. Matar lá na eBay, entendeu? Mas não só eu, eles também são muito técnicos, sempre estão colaborando. A gente tem, por exemplo, reuniões de kick-off, né, Vilas? Sempre antes de resolver os problemas, sabe? Peguei uma bomba nova, vamos sentar todo mundo junto para ficar todo mundo na mesma sintonia. Claro. Né? Tipo, você vai fazer o quê? Eu vou fazer isso, você vai fazer o quê? Isso. Qual que é o prazo que você tem para fazer? Eu tenho esse prazo. Porque se a gente não fizer um cronograma muito bem feito e cada um fizer a sua tarefa bem feita, que é o que a gente sempre fala, você tem que passar a bola para mim, né? Sim. Na hora certa, mas com a sua parte completa. Né? Então, cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Né? Isso aí, na verdade, é o que se tem que fazer. Você é responsável por fazer o quê? Eu sou fazer isso. Então, você tem que me entregar a bola redonda, que depois eu faço a minha parte, que nem aquela famosa corrida de bastão, né? Sim. O cara pega e entrega o bastão na hora certa, porque se ele passar o passo, ele perde o centésimos de segundo ali, que ele acaba não chegando em primeiro lugar. Então, basicamente, a nossa modalidade é essa. Toda semana a gente faz reuniões e verifica todos os processos de todas as pessoas, de todas as empresas, de todos os clientes, e foca nisso aí. Então, a gente tem hora desse cliente, hora dessa área, hora daquela área. E, basicamente, a gente tem recebido, graças a Deus, vários elogios, né? Sim. Que de bom. clientes, coisa que é muito difícil de o cliente falar bem, né? Mas, às vezes, fala, né? Que bom. E estão sempre muito contentes com essa... Nós fizemos uma bomba agora em Manaus, por exemplo, né? Que o cara estava tal. Nós fizemos um trabalho que é de uma coligada agora numa empresa do Uruguai, né? A da Oxiteno Indorama, um dos maiores grupos mundiais aí, né? Tinha um produto, que é um produto caríssimo que eles fazem lá, que fazia 5 anos que eles não conseguiam produzir. Depois que nós fizemos uma manutenção, é um equipamento chamado neutralizador. A gente foi para o Uruguai, sem o cara, desmontou o equipamento para a gente fez a engenharia reversa, veio para o Brasil, né? Desenvolveu, esse equipamento é italiano, né? Desenvolveu o equipamento, levou lá, fizemos customizações que eles pediram. Dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo. Demos ideias, etc e tal. O cara falou assim, cara, nós estamos fazendo um produto que fazia 5 anos que a gente não fazia. E virou um case que o próprio engenheiro de manutenção lá, que é um cara conhecido nosso de bomba, que ele falou, estou com um problemão aqui, vocês conseguem me ajudar? Agora nós temos uma caldeiraria no grupo, que chama-se Evergreen, e eu vou falar, vamos ver se o pessoal da engenharia lá consegue. E deu muito certo. Que bom. Deu muito certo. E ele falou, eu virou um case que eu vou fazer uma propaganda de vocês em todas as Oxiteno do mundo inteiro. E agora já pegamos um outro desse aí para fazer em Tremembé, aqui no Vale do Paraíba. Sei. Nossa. Entendeu? Então foi tipo assim, a gente faz muita coisa que é o que ele falou, sabe? A primeira coisa que a gente pergunta é para o usuário. Escuta, você tem esse equipamento aqui, tem alguma coisa que você quer que eu melhore nele?
né? Exatamente. O cara que mais sabe das deficiências do equipamento é o cara que cliente. usa. Né? Você tem uma bicicleta, por exemplo, né? Eu vou fazer uma manutenção na tua bicicleta. Tem alguma coisa que você não acha que pode melhorar? Você que usa ela todo dia, você fala assim, pô, você precisa um pedal mais largo para mim. Coisas simples, não são coisas assim super complicadas, assim, entendeu? Sim. E normalmente o cara fica contente. Aquela janela de inspeção, pô, se você pudesse ser um pouco mais baixa, cara, eu não preciso pegar um banquinho para ficar subindo, assim, entendeu? E todas essas coisinhas assim, você vai ficando, sabe, parceiro do cara. Olha, isso aqui quebra toda hora. Se você fizer ser um pouco mais resistente para mim, fica melhor, assim, entendeu? E é coisa que não aumenta custo, mas a satisfação do cliente vai lá para cima. Até porque, quando você faz uma coisa que ele que deu a dica, por exemplo, ele que pediu, nossa, o cara fica muito satisfeito. Valoriza, né? Muito satisfeito. Que legal. Aí você manda uma pesquisa de satisfação do cliente, o cara responde assim, pô, foi muito bom, porque ó, pô, o cara fez coisa que o fabricante não faz. Você fala assim, dá para você mudar aquele negócio daqui para cá? Não pode. Tem que fazer igual ao desenho. Aí complica, né? E agora nós somos chamados lá para o ano que vem, que vai entrar no budget deles de manutenção, um equipamento maior que esse aí, para a gente fazer uma outra parte desse equipamento também. E se me permita, existem cases que só me permita tal, e assim, eu só não posso, eu acho que não posso falar o nome do concorrente, né? Mas já houve cases no nosso que o cliente teve um problema sério com o equipamento, né? E de uma plataforma de petróleo. Ele levou para o fabricante original, foi uma plataforma que veio de Singapura, com fornecimento de equipamentos da Europa, de um concorrente nosso da área de vácuo. E a bomba, quando chegou no nosso concorrente para fazer a manutenção, o cliente solicitou, por gentileza, envie para a EB Bombas para que eles façam reparo para vocês. Né? E assim foi feito. Né? E depois disso, o próprio cliente começou a adquirir equipamentos somente da EB Bombas. Né? Isso mostra com que que a gente esteja efetivamente fazendo o que o Renato colocou, em cima do que o cliente necessita, Exato. o que o cliente precisa. Né? Por quê? Porque o cliente fala assim, olha, eu estou com um problema de pressão baixa na entrada e estou com um problema de quebra incessante dos rotores. E o concorrente simplesmente falava, olha, este é o nosso projeto, ele funciona bem no cliente A, B e C. Ok, mas não está funcionando ali. E se não está funcionando ali, alguma coisa diferente é necessário. Sim. Então, nós vamos ao campo, detectamos, com o cliente, o que você tem de diferente e adaptamos o equipamento à necessidade do cliente. Perfeito. Isso faz com que o cliente pense, é isso que eu preciso, eu não preciso, vamos pensar assim, olha, a minha estrada é totalmente esburacada, então eu não posso ter uma Ferrari, eu tenho que ter uma Dodge Ram, né? Tem que ter uma Dodge Ram. Então, nós vamos produzir uma Dodge Ram para o nosso cliente, não uma Ferrari. Né? São essas diferenças que fazem da EB uma empresa de engenharia e bombas centrífugas especiais. Não só bombas centrífugas, bombas de vácuo, bombas para extração de lama, bombas para papel e celulose, bombas triplex também, que são bombas alternativas, fazemos algumas também, né? Mas essas são muito mais especiais. Esse é o DNA da EB. Qualidade, agilidade e engenharia. Produtos diferenciados. Esse é o nosso grande sangue que corre nas nossas veias. Por isso que eu adoro o jargão. Nós não somos mais do mesmo. Nós somos o que você precisa fazer de especial. Pode nos procurar para isso. Okay? Que bacana. E assim, eu imagino, né, conversando aqui com vocês, que todo esse olhar, né, diferenciado para o que o cliente realmente precisa, gera muita confiabilidade, né? Fidelização também, como vocês falaram. Sim. E claro que, né, vocês têm ali constantemente diversos desafios, né? Desafios diferentes, né, de um cliente para o outro. E quais foram aí os principais desafios, né, que a EB Bombas enfrentou desde 85 lá atrás para manter a qualidade e essa confiabilidade como marca registrada no setor da engenharia industrial? Quais desafios vocês acham? O Renato já citou o primeiro aí, né, a nível de cliente, né?
certo? Mas acho que um grande desafio também, o Renato colocou, né, quando eles começaram em 1985, 86, você tem que quebrar as barreiras, assim, você vai crescendo, aí o espaço em São Paulo, onde eles começaram, ficar pequeno, e com isso você tem que trazer para algum local especial. Veio para Piracicaba, né, até porque, como o Renato colocou, a base familiar dele é de Rio das Pedras, o antigo sócio também, ali da região, né? Certo? Então, eles trouxeram tudo para cá. E acho que um grande desafio desse é você pegar assim, eu vou trazer, o que uma empresa, qualquer empresa tem, o que ela tem de mais forte são seus colaboradores, são seus funcionários. Sabe? Você trazer funcionários de uma região para outra região sem perder a memória RAM deles, trazer eles e trazer com que eles venham animados, e o Renato já citou, trouxe muita gente lá. Então, ela não se perdeu a famosa característica da IB. Então, trouxe para cá. E com isso, continuou crescendo. Houve a necessidade de fabricar de uma área nova. E esses desafios são sempre crescentes. Por quê? Sim. Sair da zona de conforto e falar, olha, precisamos melhorar, precisamos crescer. Opa, muita gente se acomoda. Verdade. E não foi o caso da IB. E a IB, ela continuou crescendo, continuou investindo, se mudou para o Distrito Industrial de Uninorte, tinha 24 metros quadrados, começou com 4 mil metros quadrados, hoje já tem 14 mil, e mais 2.600 até o ano que vem, né? Certo? Os cabelos brancos nossos não são à toa, pode ter certeza disso. Não é somente a idade. E com isso nós conseguimos fazer com que a aderência dos nossos profissionais seja muito grande. Uma das coisas que nós brigamos muito, que é um desafio nosso, os colaboradores EB, eles têm que ter prazer de trabalhar para a EB. E é o que a gente parece ter lá. Nós fazemos pesquisa de satisfação interna e hoje ela está girando em torno de 88% de satisfação interna dos nossos colaboradores. E a nossa satisfação é perceber no mercado, tá, profissionais do ramo de bombas e do ramo de equipamentos dinâmicos querer trabalhar no nosso time. Isso é um prazer inenarrável, né? Como dizer assim, o patinho feio, ele pode ser feio, mas ele sabe nadar, né? Ele sabe nadar e ele sabe conduzir bem o seu time. Então, hoje nós temos muitos profissionais, né, do ramo. Eu falo de profissionais que estejam trabalhando, que estejam nos concorrentes, querendo trabalhar conosco. Por quê? Porque nós temos esse desafio, essa loucura. Nós não ficamos sentados em cima de um papel dizendo, não, essa é a regra e é somente assim nós podemos fazer. Não, nós temos nossas regras, nós temos as premissas. Ninguém aqui vai conseguir mudar o conceito mecânico e hidráulico de nada, mas nós temos como fazer as coisas serem melhores. E isso faz com que as pessoas tenham liberdade de mostrar melhoria, mostrar coisas novas. Isso volta e meia acontece. Isso faz com que a dinâmica seja muito grande, né? Tanto é grande que se nós pegarmos uma foto do nosso parque industrial de 3, 4 anos atrás e hoje, você fala, nossa, nós mudamos tanto que mudou. Tanto. E ainda o lado bom que ainda nos incomoda, pelo menos incomoda a mim, incomoda o Renato, incomoda os outros. Nós olhamos e falamos, não está bom, vamos melhorar. Sempre melhorando. E esses desafios é que são muito crescentes. E eu até coloquei isso aqui como um grande desafio, né? Como crescente, nós já falamos o Renato já falou da fundição. Sim. E um outro detalhe também, não adianta, apesar de sermos dinâmicos, cada hora um processo diferente, nós temos que ter regras. E há muito tempo já, acho que há mais de 10 anos, já somos qualificados pela ISO 9000. E agora, recentemente... Mais de 20. Mais de 20. 19 mil, né? Tá? Com 14 mil e 45 mil. E, são rotinas agora, pensando na segurança e no meio ambiente de forma muito rígida. Tá? Por quê? Porque não é porque a sociedade exige, não é porque o mercado exige, é porque isso também mostra que nós podemos ser melhores.
Desde que a gente implantou, não recebeu o papel do, opa, você hoje é certificado. Quando nós entendemos a rotina, olha, tudo ficou mais fácil, as coisas ficam mais fáceis. Nós conseguimos fazer mais mais investimento, conseguimos fazer mais eventos com menos dinheiro, né? E com isso a gente consegue ajudar a sociedade, consegue dar apoio em vários eventos. Então, esse é um desafio que nós fomos vencendo. E isso cada vez mais. Coisa de 7 anos atrás, nós decidimos entrar no mercado óleo e gás muito pesado. Entrou e hoje, como eu falei, muitos profissionais da área de offshore, de plataforma de petróleo, eu acho que eu devo receber uns 15 a 20 currículos por mês. Nossa. Gostaria de fazer parte do time EB. A gente até... desculpa, o pessoal até brinca. O meu time de preto é de laranja e preto. Né? É o time que todo plataforma de petróleo tem que trabalhar com os macacões laranja. Né? Então, meu time laranja, todo mundo quer fazer parte. A quantidade de pessoas desejando trabalhar para a gente é muito grande. Porque a dinâmica é enorme e a novidade é todo dia. Isso faz com que nós sejamos diferenciados no quesito de novos produtos e novos serviços. Esses são os nossos desafios intermitentes. Perfeito. Talvez quando a gente chegar hoje na fábrica tenha mais algum. Aí a gente manda via zap para você. Tá bom, aí a gente inclui. A gente adiciona aqui na lista. Tá, ok. Uma coisa que a gente faz também a nível de funcionários, né? Todos eles sabem já do plano de carreira que eles vão ter lá. Exato. Né? Então, que legal. A gente tem isso já em mente, até porque talvez seja isso um dos grandes diferenciais para não se perder funcionário. Porque às vezes o cara se vende aí por causa de R$500 porque ele não sabe exatamente aonde ele pode chegar. Sim. Né? O cara contrata o cara e diz, mas e o meu futuro, qual vai ser? Sim. Então hoje nós temos um RH muito atuante nesse aspecto. Que legal. Outra coisa, a nossa empresa incentiva muito o pessoal a estudar. Né? Tanto que todo curso que o cara faz, a gente paga no mínimo 50% da mensalidade da escola. No mínimo, quando não paga integral. Nós temos, por exemplo, professor de inglês presente na escola, na empresa, dando aula de inglês para os funcionários. Olha. Né? Nós temos agora, estamos fazendo talvez, eu até estou indo amanhã para a Unicamp, fazer talvez uma parceria. Nós já temos uma pessoa fazendo mestrado lá no departamento de mecânica, até porque uma das doutoras lá, ela é diretora da Unicamp, ela se formou comigo na faculdade, então tem essa facilidade, porque ela é uma pessoa muito séria, né? Mas eu estou indo levar um presente para ela dar aula, estou levando um redutor feito em manufatura aditiva para ela poder dar aula na faculdade lá para os alunos, que o cara nem sabe o que é às vezes, né? Outra coisa que a gente também é uma empresa muito amiga da sociedade. A gente está sempre presente no Rotary. A gente tem um pessoal que ensina a criança a jogar bola lá em Piracicaba, que são os amigos do esporte, né? Tem um atleta de canoagem, que é até, por sinal, meu irmão, a gente ajuda ele sempre nos campeonatos. Hoje ele é campeão brasileiro e sul-americano de canoagem, da idade alta, né? De 70 anos. E o ano que vem tem o Mundial, que vai ter lá em Fortaleza. Quem sabe a gente possa patrociná-lo também. Né? Então, essa parte do ESG, por exemplo, a gente está batendo bastante nisso. Para o ano que vem, a gente meta nossa, né? Fazer o ESG funcionar completamente, que nem ele falou, meio ambiente, governança e social, né? Para que a gente atue mais nesse social. Inclusive, nós estamos pensando lá, talvez, alguma coisa em torno de 1% do faturamento ou 0,5% do faturamento da empresa, a gente colocar a disponibilidade da gente poder ajudar. Inclusive, uma das coisas que segura muito funcionário lá é que a gente abre muito para eles darem opiniões. Que legal. Né? Se você vê alguém fazendo alguma coisa errada ou que se você tem uma ideia melhor, coloque, principalmente nessas reuniões de kick-off que a gente faz aí, né? Iniciais. Então, coloque sua ideia nessa hora que é importante. Perfeito. Né? Para a gente poder fazer uma manutenção melhor, né? E se possível, com custo menor. Claro. Né? Então, a gente faz muitas ações aí, faz parte do nosso dia a dia. Isso já se incorporou
no grupo. Então, é mais ou menos o que ele falou. Então, muita gente ouve falar, pô, Renato, ouço falar de você, ouço falar do Vilas, ouço falar de fulano, ouço falar de ciclano. Então, a gente fica com um bom nome no mercado, assim, entendeu? Para tudo quanto é empresa. Pô, é o Renato da EB, é o Vilas da EB. Então, a EB tem um nome bacana até na própria cidade, sabe? Que bom, né? Como antigamente, né? O cara tinha... O pessoal que fala, né? O pessoal tinha o uniforme da Cosipa lá em Santos, né? O cara podia passar na venda lá, só com o uniforme o cara já comprava, né? já comprava fiado, era automático. Né? Que bacana. Eu acho que isso, assim, que vocês falaram agora, né? Essa valorização da equipe, ela entra muito em como, né? A missão, a visão e os valores, né, da EB Bomba se refletem no dia a dia da equipe e no relacionamento com o mercado, né? Tá realmente ali muito envolvido a isso, né? Eu tenho em minha mente o seguinte, né? Que eu sempre falo para todo mundo que vai na minha sala. Eu acho que a única política que funciona é a política do ganha-ganha. Entendeu? Sim. Então, eu tenho até uma oração que eu faço todo sábado, todo sábado eu gosto de ir na empresa para acertar minha agenda e fazer algumas coisas que acabam não dando tempo durante a semana, né? Que nem sábado agora eu estive lá mesmo conversando com um funcionário nosso que estava lá, né? Eu digo assim, ó, a gente tem que pensar no cliente, tem que pensar na diretoria da empresa, no funcionário e até no próprio concorrente. Porque se eu não tiver concorrente também não tem graça, né? Então, é o que eu digo assim, o sol nasceu para todo mundo, gente, sabe? O que nós temos que fazer é fazer a gente ser melhor a cada dia, né? Seja em qualquer coisa, seja no esporte, seja na saúde, seja na dedicação à sua família, assim, entendeu? Perfeito. Então, o cliente tem que ganhar e você tem que ganhar, o fornecedor nosso tem que ganhar, porque não adianta você ficar explorando o seu fornecedor, porque amanhã você não vai mais ter ele, né? Mas daí eu arrumo outro, é grande coisa, né? Então, eu tenho fornecedor, por exemplo, lá que se eu falar assim pro cara, eu preciso que você não cobre nada de mim nesse pedido aqui. Ele fala, tá bom, Renato, nesse eu não vou cobrar. Não. Porque nós não podemos perder esse pedido aqui, ó. E o cara entrou lá, rapaz, e um preço inexequível. Uhum. Então, você não vai cobrar nada de mim disso aqui. Eu falei, tá bom, pode contar comigo. Olha só. Eu prefiro que você me dê 30, 60, 90, 120, 150 dias. Pode fazer. Porque eu não fico pedindo toda hora. Uhum. Né? Então, tipo assim, é a mesma coisa os concorrentes da gente, né? A gente tem até um certo... diria assim, uma certa empatia, né? A gente não é uma empresa inimiga das pessoas, entendeu? Porque a gente está no nosso ramo e tem muita gente que não sabe fazer o que a gente faz. Sim. E a gente não se mete em fazer coisas também que a gente sabe que o nosso preço é muito alto para fazer aquilo lá, entendeu? Porque, tipo assim, a gente nada na praia que a gente sabe nadar, assim, entendeu? Sim. Não vai nem num que é muito mais que hoje em dia a gente talvez não alcance e que talvez seja a nossa meta para daqui não sei quantos anos, né? Mas também não vai naquele que a gente já passou, sabe? Aquele que a gente já foi lá no passado, a gente fazia aquilo lá, hoje não faz mais. Então não faz mais sentido para a empresa esse tipo de coisa. Então as pessoas entendem, sabe? Quando a gente pede alguma coisa para alguém, o cara fala assim, não tem problema não, eu te arrumo. Olha só. Né? Porque eu não tenho mais isso. Mas eu precisava, sabe? Não, vem aqui, eu te dou. Eu te empresto, eu te cobro. Não tem problema nenhum. E às vezes a gente faz algum favor para os outros também. Acho que tem que viver num ambiente saudável, sabe? Sim. Sem esse problema de querer quebrar o cara, de querer não sei o que lá. Eu acho que dá para ir tudo tranquilo. Mas a política tem que ser ganha-ganha. Não adianta você também só dar e nunca receber de volta, né? Aí não está certo. Mas a parte, né, quando é uma política do ganha-ganha, é muito bacana. Que bom. Sim, sem dúvida. Em cima disso que o Renato comentou, Yasmin, seguindo a pauta até das nossas políticas de missão, visão e valores, acho que a primeira pauta muito importante que eu, Renato, Fernando, Paulo e os outros sócios das outras coligadas, das empresas parceiras, nós não abrimos mão absolutamente nunca da ética, da qualidade e da
competência que nós temos que ter com o mercado. E a competência vai em cima disso que o próprio Renato colocou. A política tem que ser bom para todos. Não adianta ser bom só para A ou só para B. Isso tem que ser, tem que sair da alta direção, né? Nós temos que ter ética com tudo e todos. Pegando até como exemplo isso, né, da competência, entenda a competência quando nós temos que saber ceder, né, e trazer de volta. Um grande exemplo, amanhã eu tenho uma reunião na EB com um outro fabricante de bombas, né, que apesar de ser concorrente, são nossos amigos. São nossos amigos, eles vão lá e nós vamos conversar sobre um projeto em comum que nós vamos fazer no Nordeste, né? Ou seja, se não tiver esse ganha-ganha, né, é ruim para todos. Sim. E esse tipo de processo faz com que a gente consiga dar a nossos clientes melhores soluções. Por quê? Porque esse nosso concorrente, ele tem um tipo de produto que ele é especialista nesse produto. E eu tenho um produto que ele também não é. Então, se nós dois juntos formos ao nosso cliente final, que é o mesmo, e oferecer para ele, olha, nós vamos fazer tudo isso aqui em conjunto com você. O nosso cliente vai ganhar, o meu concorrente vai ganhar, nós vamos ganhar, nossos funcionários vão ganhar, o meu cliente vai conseguir fornecer o produto dele final também muito melhor. Sim. Então, isso mostra uma missão muito grande, que é fornecer ao nosso cliente soluções. Essa é a nossa missão. Nós estamos oferecendo ao nosso cliente soluções com parcerias, seja com parceiros comerciais, ou seja com subfornecedores, né? E dando opções também, né? Essas são as nossas alternativas. Isso faz com que os nossos clientes... Opa, é interessante tudo isso que vocês estão fazendo. Isso mostra, inclusive, que a nossa visão nós estamos conseguindo alcançar. Por quê? Nós já temos uma filial em Minas Gerais há 12 anos. Mais de 20. Mais de 20. A matemática dele é melhor que a minha. É que eu estou mais tempo. Ele tá mais... Temos um filial em Mossoró. Tá? Abrimos uma filial no Santiago do Chile, uma filial comercial e de engenharia, né? Já abrimos pela nossa coligada Caliper uma filial em São Luís do Maranhão. E vamos abrir mais uma outra empresa nossa, mas ainda é confidencial, tá? Posso antecipar que é no sul do país, né? Que legal. Então, isso mostra que a visão de ser reconhecido e consolidar a marca está acontecendo, porque os nossos próprios clientes falam, olha, eu gosto do seu produto, eu gosto do seu serviço, mas o Brasil é intercontinental, né? Então, às vezes, você precisa estar lá. Não adianta você falar, eu estou em Piracicaba, vem me ver. Sim. Não, tenho que... Certo? Opa, com todo respeito, assim, se eu quero conhecer a minha noiva, eu tenho que ir até a casa dela. Se ela mora em Manaus, eu tenho que ir até Manaus. Exatamente. Né? E isso faz com que... E a nossa filial também do Chile já mostra que a nossa visão do mercado para ser consolidado como empresa de engenharia até 2027, ela está em fase de... Ela está sendo executada. Lógico, os desafios são sempre crescentes. Vamos mudar um pouco o ramo. 2026 já vem com um grande desafio que muda totalmente o sistema tributário brasileiro. Então, nós temos que aprender a mexer com... Além de pensar em tudo isso que nós falamos, também tem a parte fiscal e tributária. Sim. Por quê? Porque grande parte dos nossos clientes exigem, e com razão, tá, que nós sejamos contabilmente, fiscalmente, tributariamente limpos. E tenho certeza que não é só a EB, nem o grupo EB que vai passar por isso. Acho que em 2026 todo empresário brasileiro não sabe como vai fazer, mas brasileiro é brasileiro, vai conseguir fazer. Então é mais uma novidade, né? Sim. E esse desafio é mais um grande desafio nosso, né? E isso acontecer sem que a gente transpareça qualquer tipo de coisa errada. E não vai ter nada errado, mas é trabalhoso. Isso faz com que, além da dinâmica toda de novos produtos, novas engenharias, novos processos, vamos aprender também toda a parte tributária nova. Isso Sim. tudo sem tirar o foco da nossa visão e sem perder nossos valores. Perfeito. Ética sempre. Né? Não adianta, como é que se diz, se me permite a palavra, eu prometer entregar
uma peça em aço duplex e entregar em ferro. Jamais vamos fazer isso. Não temos isso só pegando como exemplo. Não falo que ninguém faça, pelo menos, mas a nossa ética não permite que a gente faça coisas desse tipo. Bom, em cima disso, acreditamos que em 2027 nós vamos estar realmente consolidados como uma empresa de engenharia e diferenciada no mercado do Mercosul, né? Bom, é isso, né? A nível dessa Muito pergunta, legal. né? Sim, sim. Não, e assim, agora há pouco, né, nós falamos que vocês estão sempre buscando melhorias, né? Estão sempre crescendo e nunca acomodados, né? Sempre Não. ali vendo, igual vocês falaram, né? Já tem ali um parque fabril muito grande, mas não, ainda a gente quer alcançar isso, alcançar aquilo. E isso é muito importante, né? Aí o parque fabril de vocês é extremamente completo, né? Como vocês disseram. Como que essa estrutura hoje, ela influencia diretamente o desempenho, a precisão e os prazos também das soluções que vocês entregam aos clientes? Eu mato o leão e entrego para ele. Prefiro que ele responda. Tá bom. Ele vai assar o leão. Eu acho que a gente tem lá, né, basicamente, a gente tem as máquinas necessárias para fazer aquilo que a gente precisa. Perfeito. Né? São poucos os serviços que a gente utiliza de terceiros, né? Principalmente nas peças que têm mais tecnologia para fazer a usinagem, né? Então, a gente tem equipamentos todos obedecendo às normas, né? Principalmente de qualidade, com calibração periódica, né? As máquinas cada vez mais modernas, né? Enfim, os nossos operadores de máquina sempre fazendo treinamento com esse pessoal que fornece os suportes, os insertos de corte, né? Então, estão sempre, digamos assim, bem atualizados, né? Então, estamos, na verdade, porque eu acho que o Vilas falou a coisa certa, né? A máquina, acho que não é um diferencial, não deixa de ser um diferencial, né? Bem feita a manutenção, com um plano de manutenção em cima dela. Mas o ser humano também tem que estar bem concentrado, diria. Né? Porque se o ser humano não estiver concentrado, tem que estar presente naquilo que ele está fazendo. Porque senão ele acaba, que a gente chama assim, o jargão famoso, né? Matando a peça. Né? Então, a gente tem pouca problema com isso, né? Sim. Então, eu vejo que nessa parte de desempenho, acho que é muito mais a pessoa estar ligada nisso aí e as máquinas estarem com digamos assim, a geometria da máquina tem que estar em perfeito estado, né? Para que a peça saia boa. Então, o desempenho é mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Quanto aos prazos de soluções de entrega aos clientes, eu acho que basicamente é que o Vilas falou, sabe? Depende muito do cliente. Às vezes eles vêm no desespero. Tem cliente, por exemplo, hoje que, vamos falar em bomba de combate a incêndio, né? O cara sobe na plataforma, o cara da seguradora chega lá em cima e fala assim, a sua bomba já não está mais atendendo a norma. Nossa. Ele perde o seguro da plataforma. Meu Deus. E aí o cara vem desesperado, diz, você precisa arrumar minha bomba para ela voltar na condição operacional para atender a plataforma, porque agora eu estou sem seguro. Nossa. Se acontecer um acidente aqui, a plataforma afundar, eu afundo junto. Né? Aí o cara manda a bomba lá, a gente faz o máximo que dá para entregar de volta para ele na condição ideal, né? Que dê exatamente a curva que ela teria que dar, porque a bomba eles não usam só, né, Vilas, para combate a incêndio, eles usam para refrigeração. Entendi. Eles usam para redução de economia de energia, assim, entendeu? Então, a bomba vai gastando, chega uma hora que ela fala assim, pô, já não estou mais dando aquilo que eu tinha que dar. Aí tem que tirar a bomba, reduzir as folgas, às vezes ficar folga de mancal, etc e tal, como se fosse fazer uma revisão, né? Fazer uma revisão nela e mandar ela de volta. Ela vai durar mais 5, 6, 7, 10 anos, sei lá. Né? Então, isso aí é uma coisa recorrente que acontece. E normalmente o cara não tira no tempo certo, né? Assim, a cada 5 anos você tem que tirar. Ele deixa aí até a hora que não atende mais. Aí quando não atende mais, ele tem que tirar esse equipamento e mandar na correria.
Sim. Isso acontece muito, né? Nessa parte de coisa. E solução é aquilo que nós já falamos muito aqui, Sim. né? O cara traz um problema e a gente normalmente resolve, porque problema que não tem solução, para mim, não é problema. É. Aí você tem que aceitar, né? Exatamente. Uma coisa em complemento ao que o Renato colocou, né? Nós, quando fizemos esses desafios com os clientes, seja para produtos novos, seja para engenharia, para melhorias ou serviços de manutenção, o nosso Parque Fabril, graças à competência não só da alta sociedade, alta direção da empresa, sim, mas de todos os colaboradores também, né? Eles são muito completo, mas sempre vemos oportunidades novas. Pegando até como exemplo, como citei, nós temos a filial de Minas há 20 anos, né? 20, não é 12, 20 anos, mas nós estamos, nesse momento, investindo numa bancada de teste para a filial de Minas, para poder agilizar todos os processos dos clientes da região. Uhum. E a filial de Minas já atende bastante clientes do Rio de Janeiro, né? Para poder minimizar a mão de obra de Piracicaba. Nós estamos ampliando a filial de Mossoró para poder receber novos produtos e serviços de um grande cliente nosso lá, né? Então, isso faz com que... Por que disso? Porque se nós reduzirmos qualquer produto, serviço que saia do Nordeste para Piracicaba e voltar, só em pensar em frete, tempo de deslocamento, nós já ganhamos pelo menos 2 semanas. Então, esses investimentos são constantes na nossa vida, né? Ou também, até, lógico, vamos pensar, nós precisamos de produtos fundidos com altíssima qualidade. Não, isso temos em Piracicaba, mas vai atenuar muito o tempo para os serviços externos. Isso faz com que a gente ganhe tempo em muita coisa. Um investimento numa impressora 3D, como já foi colocado, isso vai fazer com que o cliente ganhe muito tempo e investimento no seguinte quesito, tecnicamente falando. Se nós temos uma impressora para fazer os moldes em areia, nós estamos abrindo mão da fabricação de um modelo em madeira ou alumínio. Então, além do custo ser menor, porque a gente quebra essa etapa, né? Nós quebramos uma etapa inicial, fazemos um produto com mais qualidade de fundido, com menos matéria-prima, com menos energia. Isso faz com que a precisão, prazo e qualidade seja muito maior. Isso para o cliente é fundamental, muito, hoje, porque, como o Renato falou, isso não é natural somente dos clientes da EB, acho que clientes do mundo inteiro, quando falam de segmentos de produtos industriais. Tudo é para ontem. A emergência acontece sempre. Eu até brinco, quando a gente tem que pensar assim, às vezes nós colocamos o macacão vermelho do bombeiro, né? Porque apagar incêndio acaba sendo uma das nossas especialidades, né? Isso faz com que a rapidez tem que ser muito grande, porque pensa no seguinte detalhe, como o Renato colocou, nós temos uma reunião diária e as semanais de produção. Né? O PCP está lá falando, nós programamos tudo isso aqui. Aí vem o Vila e fala, ok, mas agora entrou isso aqui, emergencial aqui no meio. Pronto. Ou vai os cabelos brancos do Renato. E tem que adequar todo o processo para poder atender também aquela emergência. Sim. Porque como nós entendemos como é que se diz, a dor de barriga do cliente, como ela acabou de falar. É uma bomba de incêndio que, se você não acertar no tempo hábil, ele pode perder o seguro. Às vezes, o seguro é até fácil, né? Às vezes, pode acontecer da Marinha falar, olha, fecha a plataforma. Isso acontece, né? Então, você imagina o cliente falar, eu parei de produzir petróleo porque eu estou sem uma bomba. E a bomba está onde? Está na EB. Nossa! Até o presidente da empresa pousa lá, né? Sim. Isso, e às vezes pode acontecer uma empresa que está lá fazendo recalque de polpa de celulose, e se a produção parar, ele perde toda uma linha de produção. Imagina... milhões de dólares, $1 milhão por hora. Então, imagina qual é a pressão que fica em cima. E nós temos que lidar com isso no dia a dia. É a pressão de vamos colocar uma mineradora que tem que recalcar o lodo,
e precisa da nossa bomba e nós temos que entregá-la. Sim. Então, esse nosso dia a dia é muito dinâmico e investimento em sempre novas tecnologias vai ser sempre crescente. Mas, a nível de produção, tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ver que, mas se nós adquirimos um novo equipamento aqui para retirar carepa dos produtos usinados, já vimos até uma vez lá Vai acontecer. Sim. Vai acontecer. Porque, certo, a melhoria vai ser contínua sempre. Sempre, sempre. Então, Bacana. É o que nós vimos. Nós temos, inclusive, agora em dezembro, né, hoje é dia 1º de dezembro, né, nós fazemos uma reunião anual de planejamento estratégico e a gente até brinca, vamos deixar o cheque de fora, porque se a gente parar para falar o que nós vamos tudo investir em 2026, nossa, a gente brinca, né? Mas a gente já traça certamente tudo que nós vamos investir em 2026, né? Não só a nível de novas tecnologias, novos equipamentos, mas também, como o Renato até colocou, vamos colocar 0,5% ou 1% do faturamento para o ESG? Vamos colocar mais quanto? O importante é a empresa gerar recursos para ela mesma, para seus funcionários, para a sua direção e também para a sociedade. Essa é o grande viés do Grupo EB. Perfeito, Avelança. Né? Bom, antes da gente seguir aí, né, o nosso bate-papo, só uma pausinha rápida para um recadinho importante para você que está assistindo a gente, que, né, o nosso podcast Mundo Empresarial conta com o apoio e patrocínio da Convenção, marca de cervejas especiais, energéticos, sucos, refrigerantes e muito mais que você que ainda não conheceu precisa conhecer. Então já sabe, você vai fazer uma festa, vai comemorar, adquira os produtos Convenção, que você vai estar adquirindo qualidade e também aquele gostinho do interior especial que é daqui de Itu, tá bom? Seguindo, então, o nosso bate-papo, gente, vocês comentaram, a gente falou várias vezes aqui, né, que vocês têm esse olhar personalizado para o cliente, né, e desenvolvem aí projetos especiais, né, olhando realmente ali a necessidade e a dor do cliente, né. Tem mais algum caso recente, assim, em que o trabalho de engenharia da empresa fez uma diferença aí real para a operação desse cliente? Recente? Pode Bom, ser. nós temos, acho que eu comentei, nós fizemos uma alteração bem recente no sistema de bombeio de vácuo. Quando fala bombeio de vácuo, é de produção de vácuo em uma plataforma de petróleo, né? Onde nós fizemos a alteração de todo o suporte mecânico dos rotores do sistema de fabricação de vácuo, que não suportava o sistema de refrigeração dele, né? Então, nós alteramos via engenharia, via simulações, via todo o processo. Nós tivemos que fazer o enrijecimento dos rotores, né? Tanto do primeiro e segundo estágio das bombas, para poder garantir o vácuo na plataforma de petróleo. E sem vácuo, praticamente você não consegue fazer a exploração do petróleo. Então, esse tipo de trabalho de engenharia foi há pouquíssimo tempo, tem coisa de 2, 3 meses. Isso fez com que essa plataforma conseguisse operar sem problemas de quebra de bomba de vácuo, que estava quebrando em 15 dias, quebrava. Então, uma bateria de 4 bombas, ele estava fazendo manutenção em todas de 3 em 3 meses. E depois dessa alteração, via engenharia da EB, não teve mais nenhum tipo de dor de cabeça. Essa foi um dos cases. Nossa. Teve um outro case também, recente também, nós fizemos alteração 100% de uma bomba de minérioduto na cidade de Catalão. Fizemos uma nova bomba que transporta minério para um cliente nosso. E ele tinha quebras constantes, uma empresa praticamente que não existe mais, era americana a empresa, e ela não existe mais, ele não conseguia mais fazer fornecimento de peças. Então, nós fizemos o total upgrade do sistema, nós chamamos de Fluid Engine, né? Bombas de deslocamento positivo, tem o acionador e a parte do Fluid Engine, e nós alteramos totalmente o Fluid Engine para uma tecnologia nova, com novas tecnologias, com nova metalurgia, inclusive com peças forjadas. Essas peças forjadas foram inspecionadas lá fora, foram fabricadas na China. Nós tivemos que fazer a inspeção lá. Quando chegou no Brasil, e quando chegou no Brasil, nós inspecionamos novamente.
e fizemos um trabalho de engenharia muito, muito interessante nesse caso, né? Tem outros aqui, deixa eu tentar me lembrar, mas o Renato pode me lembrar mais, viu? Que o Tem, Renato por exemplo, me ajuda. uma carcaça de papel e celulose lá no Chile, né? Que o cara tinha um problema nessa bomba que a cada 6 meses aparecia uma trinca na carcaça. Nossa. E o fabricante simplesmente vendia outra, né? E era uma peça muito cara. Nossa. Da ordem aí de uns, não sei, mais uns $300 mil. Caramba. Sim. E aí a gente foi lá, né, através do Paulo Sérgio, que é quem cuida dessa parte, fizeram um trabalho de correção de algumas variáveis na carcaça, né? E a gente deu a loucura dele, né? Eu achava que foi demais, né? Ele deu 5 anos de garantia. Aí toda vez que ele ia lá, o cara falava assim, Paulinho, só falta 4. E hoje essa bomba está operando lá há mais de 5 anos. Olha. Acho que é uns 7 já. 6 anos e meio. 6,5? 6 e meio. Indo para 7. Entendeu? Exatamente. E o cara, depois desse desse negócio aí, a gente vende muito lá. Vende muito na CMPC, na verdade, uma empresa de lá. Que bacana. Esse foi um caso assim, que eu falei, pô, se desse 2 já tava bom, né? Não, mas para quitar mesmo, vou falar 5. 5. Existem casos realmente que tem muita coisa. Nossa. Exato. Existem, um exemplo, nós temos uma bomba também que ela tinha quebra muito grande de carcaça por causa de vibração de uma plataforma antiga de petróleo. E fizemos toda a parte de CFD dela, fizemos toda a alteração da carcaça, uma carcaça que pesava 350 quilos, passou a pesar 450 quilos, com uma estrutura de segurança, uma rigidez muito grande, e com isso nós reduzimos a quebra, que era constante, para praticamente não ter. Nunca mais fizemos uma carcaça dessa para o cliente, fizemos uma vez só. Mas a gente sabe que o cliente fica satisfeito com o processo. Então, isso é trabalho de engenharia efetivo, né? Nós temos também muitos cases que acontecem. Pegando um exemplo, nós recebemos muitos equipamentos que, vamos botar, de 1970, 1980, e às vezes o próprio cliente fala, olha, eu quero seguir a metalurgia usual do produto. E nós tentamos convencer até o cliente, olha, em 1980, vamos pegar como exemplo, você trabalhava com rotor em bronze e alumínio, você trabalhava com eixo em Monel. São produtos que hoje, se você quiser adquirir, o preço é 100. Mas se você trabalhar hoje com duplex, com super duplex, e trabalhar até com um aço, um 4140 para um eixo, você mostrando que, olha, você vai ter um sistema de tensão de cisalhamento, resistência ao torque, resistência à abrasão, muito maior do que esses produtos e com preço menor, tá? Você vai ter mais confiabilidade, você vai ter mais rapidez para a produção e você vai ter um preço menor. Esse é o trabalho que a EB faz. Né? Nós não pegamos a peça em bronze e alumínio que você tem, ok, bronze e alumínio hoje talvez esteja custando para fundir R$250 a R$300 o quilo. Se a gente for fazer com duplex, vai custar 180, 170 o quilo. Então, a gente mostra resistência mecânica, resistência à abrasão, resistência à corrosão, melhores. Então, esse é o trabalho que a EB faz. Nós simplesmente não... você quer somente a troca do óleo do carro? Ok, mas será que não precisa trocar o filtro? Será que se trocar o óleo não melhora a performance? Esse é o nosso trabalho. Né? Então, esses cases acabam sendo constantes, mas esses que saltam aos olhos agora bem recentes. Né? Isso realmente é um diferencial. Até um próprio case que nós já podemos falar, existe uma bomba lá do Nordeste, né, que somente não é de nossa fabricação, era de uma concorrente europeia. E quando o cliente decidiu fazer a manutenção conosco, nós conseguimos fazer pela metade do preço e ainda assim nós chamamos de eixo de sacrifício, somente para poder fazer a montagem da bomba, né? Uma bomba que roda a 6.000 RPM, não é? Roda 6.000 RPM.
Inclusive, a bomba é tão grande que a parte externa, que é a carcaça da bomba, não pode sair do cliente. Ela não consegue sair porque ela é montada dentro do cimento. Dentro do cimento. Não. Então, e nós temos que fazer esse tipo de... E nós fizemos esse case, fizemos eixos de sacrifício, fizemos uma série de melhorias, que quando o cliente falou, olha, vocês são loucos fazer isso. Como é que vocês estão fazendo isso por esse preço? A gente até brinca, olha, você tem que pensar como é que o outro concorrente estava ali cobrando, porque estava querendo... Desculpa, a gente fala, quer ficar milionário fazendo um serviço somente? Não, nós queremos trabalhar continuamente. Sim. Então, esse tipo, nós fazemos o eixo de sacrifício, montamos uma nova sistemática de montagem, entregamos ao cliente, porque amanhã ou depois o cliente comenta, opa, eu quero fazer essa montagem. Não, você comprou nosso serviço, mas está aqui o sistema. E esse tipo de melhoria, ele vai ter para sempre. Para sempre. Então, ele pode amanhã, depois querer fazer com um outro fabricante ou uma outra empresa, ele sabe o sistema. Esse é a nossa rotina, buscar sempre melhorias. Né? Perfeito. Não, perfeito. E qual, assim, é o próximo passo, né, da EB Bombas para ampliar sua atuação no Brasil e no Mercosul aí até 2027? Qual vai ser esse próximo passo? Oxe, Renato. Eu acho que a melhoria contínua não pode parar, né? Sim. Porque a gente tem que aumentar o nosso... Que nem o Vilas comentou aí, essas filiais, né? Talvez ir para esses países aí, né? Que agora estão aparecendo com mais frequência. Nós já temos uma base também, uma trading que está trabalhando com a gente na Argentina. Sim. O Paulo Sérgio teve a semana passada no Uruguai. No Paraguai, eu acho, né? Uruguai. Tentando arrumar algumas pessoas lá também para serem nossos representantes. Eu acredito que uma coisa que está vindo com muita força aí, que a gente também já está correndo atrás de talvez comprar uma, seria essa parte de manufatura aditiva, essas impressoras de metal, né? Que daí você não vai nem precisar da impressora de areia, né? Para peças bem complexas, né? De geometria muito complexa, né? Nós abrimos agora também uma empresa de impressão 3D de plástico, né? Plástico e de fio, né? Para a gente fazer protótipos, fazer esse tipo de coisa. Ela já está aí com praticamente uns 8 meses de vida. Tem feito muita coisa para a IB. A gente está fazendo muita coisinha para acabamento das bombas, para melhorar o visual das bombas. Está ficando muito bacana, né? Já compramos, nós estávamos com 3 impressoras, já compramos mais uma, estamos com 4 agora. Que legal. E a tendência é talvez comprar uma impressora mais industrial, talvez agora para 2026. E o Mercosul, eu acredito que seja essa parte mesmo, sabe? Arrumar pessoas para trabalharem com a gente nesses países aí. Perfeito. Né? Porque o que a gente vê, por exemplo, no Chile, que a gente tem mais atuação, é que eles têm uma carência muito grande, né? Eles têm tipo assim, eles quase não consertam equipamentos. Né? Eles não têm essa filosofia que nem no Brasil. Você imagina consertar peça, porque aqui no Brasil a gente conserta muita peça também. Porque peça nessa área de papel e celulose são peças que têm um valor agregado muito grande. E às vezes ela está gasta e você consegue trazer ela para as medidas originais de fabricação, às vezes com solda, com algum tipo de recuperação, e elas ficam às vezes até mais resistentes do que as originais, que a gente coloca metal duro, a gente faz alguns revestimentos especiais, que a peça dura mais do que a original. Né? A gente já tem casos, assim, por exemplo, em alguns fabricantes de papel e celulose, em que o cara fala assim, nossa, vale a pena mesmo. E no Chile, por exemplo, eles já não... Nem a bomba eles consertam, né? Você imagina a peça. Então é por isso que nós montamos essa filial lá para tentar resgatar esse produto e falar para o cara, você não quer testar em um? Aí a gente vai, né, com a nossa empresa, pega a peça lá, porque eles não querem ter esse trabalho, sabe, de enviar a peça para cá.
Eu não sei se por causa a logística é um pouco complicada, essa logística reversa, de trazer uma peça usada do país para ser recuperada aqui, depois mandada de volta. Não sei como é que é isso aí. Nós estamos também essa parte estudando, essa parte aí, entendeu? Mas é um mercado bom, né, que a gente recupera a peça, é bom para o cliente que não chega a custar 50% da peça e acaba durando mais do que uma peça nova. Né? E o cara não precisa comprar com tanta frequência, acaba diminuindo até a frequência de compra. Muito bom. Então, tem muita coisa para... E eu acredito que nessa toada, né, que estou dizendo assim, como nós temos as filiais, uma das coisas que, e pelo menos eu vou colocar, é que é muito importante que uma filial dê força para outra, né? Sim. Tipo assim, o diretor vai lá, ele apresenta a dele, digamos assim, e também apresenta as outras, né? E quando um serviço não é para ele, ele fala assim, pô, esse serviço é para você, né? E prospectar serviço para as outras. Então, acho que isso aí também vai ajudar muito, né? Em tentar dividir, sabe? Isso aqui tem mais a cara daquela empresa, isso aqui tem mais a cara daquela empresa. E fazer essa propaganda gratuita, né? Para as outras, né? Sim. Eu acho que é muito bom nessa parte. Uma coligada tentar ajudar mais a outra. E eu acho que o que vai decolar bastante esse ano aqui, pelo menos eu estou sentindo com a contratação nova que a gente fez essa semana, é a parte de válvulas, né? Eu acho que esse ano aqui talvez seja o ano deles crescerem bastante. Que bom. Eles não. Nós. Nós né, nessa coligada de válvulas que começou no finalzinho do ano anterior, mas digamos assim, o ano passado é que ela começou, né? Então ela já tá engatinhando já. Perfeito, bacana. Bom, a gente, né, conversou aqui sobre tantos assuntos, né? Falamos aí muito sobre a EB Bombas, sobre a história, né? Sobre o que vocês desenvolvem. Com certeza o pessoal de casa também já aprendeu muito aqui e teria muito mais para a gente conversar, né? Mas tem algo mais, assim, que vocês acham que a gente não falou, que vocês gostariam de acrescentar? Ou, de repente, deixar uma mensagem aqui no podcast? Eu queria deixar uma mensagem, assim, de acreditar no Brasil, né? Eu acho que o empresário brasileiro, ele precisa, de certa forma, mudar esse pensamento a respeito da indústria brasileira, né? A indústria está sempre se modernizando. Eu acho que a gente ainda vê muita indústria no Brasil que o cara não tem essa visão, né? Porque senão nós vamos ser engolidos, né? Por outros países aí, que é principalmente quem viaja, assim, e acaba vendo em outros países a tecnologia que existe, às vezes as pessoas não têm essa referência, né? Então, se as pessoas realmente, e até o próprio governo brasileiro, né, dá mais possibilidade, né, do empresário crescer, né? Com certeza. Para que a gente pare de mandar tanta matéria-prima para fora e comece a exportar produtos acabados, né? Que é isso que eu acho que a única forma do país evoluir é gerando emprego, né? Que sem isso, o ser humano não se valoriza, né? Sim. Então, acho que é por aí. Então, a união, que nem eu falei para você, né? A união dos empresários, seja ele do mesmo ramo ou não, mas formar essas entidades grandes aí, né? De Abimac, Sindimac, Fiesp, esse tipo de coisa, devia tentar sempre levar o empresário, né, para esse mundo, né? Dele ter representantes, né, que lutem pelo empresário, né, que façam leis, né, que favoreçam as pessoas de bem desse país, né, que lutem para aquilo que seja bom para o país, né. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser um país muito legal, muito forte, muito mais moderno, muito mais virtuoso, né? Sim. Ao invés de ter um ciclo vicioso, fazer um ciclo virtuoso, né? Perfeito. Porque a gente é tão inteligente, né, para tanta coisa, né? Daria muito certo, né? Investir no ensino, investir nessas raízes, né, que criam realmente coisas boas, né? Então, o que eu diria é isso aí, né? Para que a gente realmente seja unido como pátria, né? Eu acho que isso aí que é importante, né?
Principalmente nessa parte, né, da fazer leis que realmente beneficiem, né, a indústria brasileira, né? Não só a indústria, o agro, cada um no seu ramo, né, mas todas elas, né, mineração, enfim, porque senão a gente vai acabar sendo um país que só vai exportar né, commodities, né? Commodities. Exato. Com certeza. É isso que eu queria deixar, né? Porque eu acredito muito no país, mas a maré não está a nosso favor, né? Realmente o empresário brasileiro hoje é tido como um mártir, né? Porque é um cara que é difícil da gente pagar tanto imposto, né? E ainda sobreviver, né? É uma luta diária nossa, Yasmin, vamos colocar assim, né? Hoje nós temos o Grupo EB, que é a IB Bombas, que é sempre a empresa majoritária de todas as outras, como todos os outros sócios das empresas que nós chamamos coligadas, como a IB Válvulas, que tem uma premissa de crescimento muito grande em 2026. Hoje nós temos praticamente em todo o grupo mais de 300 colaboradores e são 300 famílias, né? E são pessoas ligadas à sociedade, não só de Piracicaba, como de Minas, como de Mossoró, como também no Rio de Janeiro, porque nós possuímos muitos colaboradores que moram no Rio de Janeiro por causa do segmento de petróleo, né? E temos também o Chile, né, com uma filial, né? E a dinâmica é muito forte no Brasil, né? E como o Renato comentou, eu procuro ser um pouco atuante dentro da ABMAC. Nós somos membros da ABMAC, né, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, e todos os nossos concorrentes, a gente está sempre lá em reuniões, volto a dizer, somos concorrentes, não inimigos, e a sensação é sempre muito grande no quesito. O Brasil ainda é um país muito volátil, né? A gente nunca sabe, a gente até brinca, parece TIB, né? Qual é a surpresa de amanhã? Qual vai ser a surpresa de amanhã? Então, essa incerteza que gera muito ainda essas pequenas, como é que se diz? Pulsos de incerteza nos dão esse pulso de falta de confiança. Falta de confiança. Né? Isso faz a falta, exatamente, faz com que o investimento possa ficar em segundo plano, retraído. Mas creio que a gente jamais vai perder o nosso DNA, que se a gente precisa de atender o cliente, vamos ter que investir mais, vamos ter que sempre investir mais. E eu acho que é uma palavra final que posso falar do Grupo EB como um todo. E até ele falou de uma coisa muito grande, a sintonia dentro do Grupo EB. Não podemos olhar sempre somente para o próprio umbigo. O que nós podemos fazer pelas outras empresas do próprio grupo ou com um concorrente, como eu comentei, que amanhã eu tenho uma reunião com um concorrente para a gente ajustar a melhor opção de fornecimento para um cliente final, né? Isso faz com que a gente seja jamais igual aos outros. Nós não podemos ser iguais. Iguais vira commodities, né? Então, nós buscamos sempre jamais sermos o mais do mesmo. Vamos fazer diferente para tentar sobressair ao mercado, né? E o sol nasce para todos. Então, o que o cliente, às vezes, precisa do nosso, vai nos procurar. Às vezes, o cliente precisa de outro produto que não é do nosso segmento e nós até indicamos. Olha, vai ser melhor você comprar do cliente, do fornecedor tal. Vai ser melhor para você, não é o nosso case. Então, né, nós procuramos ser o mais transparente possível. Vai em cima dos nossos valores, que é ética, qualidade e competência. Esse é o Grupo EB, tá ok? Perfeito, perfeito. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, pela entrevista, né, por todo o bate-papo, as informações, né, tudo que vocês passaram aqui pra gente. Muito obrigada e sejam sempre muito bem-vindos, né, aqui no nosso podcast, no mundo empresarial, né, em geral. Será um prazer retornar. Obrigado pelo espaço que vocês deram para nós aí, poder fazer a nossa propaganda da nossa amada empresa.
Com certeza. Foi muito bacana fazer a reportagem. Estar aqui no podcast também é muito legal. E eu quero agradecer também a você, né, que está acompanhando, que acompanha aqui sempre os nossos conteúdos, né, os nossos podcasts, as nossas reportagens. Muito obrigada. Continue sempre presente. Eu sempre digo que a gente valoriza demais a sua companhia e é verdade. Eu lembro que você ainda que não é inscrito, né, se inscreva no canal oficial aqui do YouTube, né, curta, compartilhe, faça parte dessa família, porque já somos mais de 140 mil inscritos aqui. Queremos crescer muito mais, contamos com você. Um grande beijo e até o próximo episódio.